iniciar a gravação. Pronto. Então vamos lá. Boa noite a todos novamente. Estamos aqui religiosamente no nosso Wine and Spine, dado pelo Wellison. Hoje nós vamos discutir temas mais debatidos: cirurgia de coluna do espondilolistese degenerativa lombar e a decisão da. O artigo da vez é a publicação oficial da AO Spine Knowledge Forum Interativo, lá da AO Spine Clinical Practice. Deixa eu baixar cada um. AO Spine Clinical Practice Recommendations for the Surgical Management of. Eles têm essa série, OFF, né? Aí você tem para tudo. Degenerative Spondylolisthesis. When to decompress alone and when to fix. Cada no Global Spine Journal. Nesse trabalho, os autores selecionaram e analisaram 6 estudos para o tema. Eu achei a seleção muito boa, tá? O estudo SLEEP, de Gogawala e colaboradores, 2016. 3 primeiros foram uma força boa, que mostrou melhor qualidade de vida e menor taxa de reoperação com a fusão em pacientes com espondilolistese grau 1. Estável. Para mim foi um resumo bem ruim, chat. Grok, tá? É um pouco mais amplo que isso. Eu achei um dos que fez a melhor comparação. O Swedish Spinal Stenosis Study, né, de Force e colaboradores, não encontrou diferença entre descompressão isolada e descompressão com fusão, mesmo nos pacientes com espondilolistese. Eu fui dar uma pesquisada nesse Swedish aí, Spinal Stenosis Study. Cara, é tipo uma coorte a parada. Eu não vou entrar a fundo, não. Aí depois teve o estudo Nordstand DS, Austerwald e colaboradores, também demonstrou que a descompressão isolada foi não inferior à fusão em relação à melhora do ODI em 2 anos. E aí essa escala ODI eu acho que é uma coisa, e a SF36 eu acho que é uma coisa que a gente pode trazer para a nossa rotina. A meta-análise de Gadjari, que evidenciou maior morbidade nos grupos da fusão. Cara, eu não gostei desse, ele meio biased. A meta-análise de Shukla, que não encontrou diferença significativa nos scores final entre as duas estratégias. O estudo radiográfico de Blumenthal, que identificou parâmetros de imagem associados a alta taxa de reoperação após descoberta isolada. Altura discal maior que 6,5 milímetros, ângulo facetário maior que 5 graus e mobilidade dinâmica maior que 1. A conclusão geral do artigo é clara, não existe resposta única para o paciente, a decisão deve ser individualizada com atenção aos sinais de instabilidade na pré-operatória. O vinho da noite é o aqui, Campi, de Rioja. Então, bora lá. Vamos analisar esses 6 estudos. Discutir. Avaliar aí a relevância. Bora começar? Bora lá. Como a camisinha não está aí, vamos direto para o Ellison. Pode ser? O seu ficou. Eu tô com um sanduíche louco aqui no meu. É igual a mulher do sanduíche. Um delay posta. Mas bora.
que é ponto. Eu assim, eu achei esse estudo interessante. As escalas para dar um valor, né? Valora a queixa clínica pré e pós-operatória, né? O que tinha. O que eu não gostei foi a forma como ele foi desenhado. Eu acho que resultados entre uma coisa e outra vão aparecendo ao longo do tempo. E a gente vai ver lá nos estudos recentes, algumas coisas que pegaram ensaios clínicos, né? Colocaram tudo. Só que você começa a ter uma população para descompressão e uma população para descompressão e fusão. Tá? E o que eu acho o que eu não gostei desse é que assim, a melhora foi aparecendo ao longo do tempo. Por mais que você tenha pontuado, Edson, que não foi relevante a diferença e tal, cara, a taxa de reoperação em quem fazia fusão e descompressão era de 14%. De quem fazia só a descompressão era de 34%, mais que o dobro. Então, eu acho que é relevante. Só que ela vai aparecer ao longo do tempo. E ele estava com um tempo curto. E ainda não deu tempo. Um tempo demais. Não deu ainda prazo para que a diferença de uma coisa com a outra se estabelecesse. Que é o que a gente vai ver lá na frente. Tá? Estatisticamente, tá, mas eu vou pontuar uma coisa que eu não sei se vocês se ligaram na hora que vocês estavam lendo o artigo, mas que me saltou aos olhos mais para frente. Então, a anotação que eu fiz foi assim: eu acho que é legal a gente trazer para o nosso dia a dia escalas que medem objetivamente a queixa do paciente, né, e transforma isso em número e a gente consegue até graduar e ver. Mas que eu já vi que fazer uma fusão com uma descompressão tem um certo benefício adicional. E aí, voltando àquele discurso que eu sempre pontuo aqui sobre o paciente do SUS, a gente tem uma chance praticamente única para resolver a vida da pessoa, porque a cobrança é grande, a fila de cirurgias é gigantesca, então ele vai chegar, a gente tem que tentar ser mais resolutivo. E só fazer uma laminectomia, às vezes, vai te trazer esse paciente para a fila novamente, sem um prazo de. Que tem mais perda sanguínea, que a cirurgia demora mais, isso é óbvio. São pontos que colocam aqui. Uma crítica que é. Não, é o próximo artigo. Então, era isso aí. O que eu queria pontuar desse primeiro foi isso. Alguém mais percebeu alguma coisa no artigo? Então, bora para o próximo. Vamos lá, Wellington, segundo artigo. Tá sim. Calma que piora. Mais idosinho aí. Boa! É, se foi muito lateral, se não foi. Faz uma hemilaminectomia estreita, se alcança o forame. E isso foi uma crítica da turma da All Spine.
Não, esse ele classifica a listese sim. Tem até aquela avaliação 2 neuros e 2 radiologia. Não, mas você viu a crítica da Spine desse artigo? Não, ele critica o custo, eles pontuam muito que é custo, de fato é algo que a gente tem que levar em conta, principalmente aqui, Sistema Único de Saúde, que a gente é responsável por toda a saúde, né? Então a gente tem que entregar um serviço mais resolutivo para sobrar para os outros trabalho, mas eles não pontuam direito como que é calculado esse custo, só citado assim, selada. E se eu não me engano, tá? Porque esse e o próximo tem são bem parecidos, tá? Apesar da diferença. Eu achei o terceiro mais bem desenhado, porque ele pontua melhor a generação, tem que ser uma deformidade dinâmica, uma coisa um pouquinho melhor. Esse estudo aí, ele não vê benefício, só que ele não tem uma citação estatística muito clara. Eu acho que se você reparar ali, ó, essa parte da revisão metodológica, pode descer mais, ó, é quando ele critica lá embaixo. Vai descer, é isso, vai descendo, papá. Ali, quando ele fala da custo, mas aqui, ó, the follow-up periods of 2 and 5 years allowed for evaluation of both short-term and long-term outcomes. The statistical analysis was robust, with primary analysis conducted on per protocol basis, excluding patients who did not receive the assignment treatment or lost to follow-up. Tá, e aí? Perdeu esse follow-up quanto? Aí você desce e eu não consegui ver isso assim como, foi muita gente, foi pouca gente, porque você faz muito reop e aí isso vai entrar na conta e se o paciente ele volta e você faz um acompanhamento. Quando você vai perdendo o número de N, a tendência é o estudo que foi menos invasivo ser mais benéfico. Então, para mim é uma coisa meio lógica. Você vai lá, faz toda uma cirurgia longa no paciente, ele não sente benefício, ele mete o pé e não volta nunca mais. E aí? Agora o que fez uma laminezinha, ficou satisfeito, ele volta e fica mostrando que de fato deu certo, sabe? Eu não senti assim que esse estudo foi robusto, que ele fez um acompanhamento de curto e médio prazo para você comparar de fato as duas tecnologias. E aí onde mora o perigo, quando você pega um estudo assim que vai parar no New England, e aí a gente não tem que criticar New England, é que isso cai em operadora de saúde, aí a operadora de saúde fala que descompressão e fusão é a mesma coisa, e aí elas começam a proibir usar parafuso. Não sei se o Serginho pegou isso lá no Rap Vida, que era o feijão com arroz dele. Então começa assim. Você solta um estudo, no meu ponto de vista, a ideia é legal, não é à toa que tem, aí chega lá no final, são 80 mil, né, casos.
vai pegando os que são mais atuais. 80.000 casos. Cara, você chega a ser um pouco irresponsável quando você fala que uma coisa é igual à outra. É a mesma coisa. Sem delinear o perfil de paciente. Sem chegar e falar assim, olha, para você que tem uma listese grau 1, sem claudicação, laminé é suficiente, né? Ou não, você já tem uma listese 1 para 2, porque quando põe 1, cara, você tem uma, uma distância grande. Né? Você não estratificar isso, né, atrapalha, e aí você coloca tudo no mesmo balaio, você usa um grupo que ele é bem diverso do paciente e chega numa conclusão que, no meu ponto de vista, foi até meio irresponsável. Ali, ó, né, eu tô aqui na crítica final, eles falam aqui, ó, volta ali, ó, crítica final. Tô. Outra página. Isso aí, ó, pronto. Eles tentaram estratificar a deformidade lombar, né? And it seems likely that improperly indicated a less invasive strategy of DLM may be appropriate. Tá vendo? Aí começa a ficar, talvez seja. Só que eles são muito taxativos na hora de dizer que uma coisa é igual a outra. However, this study did not fully elucidate the appropriate indications, que essa é a minha maior crítica a esse estudo da descompressão sozinha, né? A morbidade da fusão pode ser apropriada para alguns pacientes e a instabilidade da coluna é mais provável. Então, para mim, faltou isso. Faltou estratificar, e aí eu achei bem irresponsável dizer que uma coisa é igual a outra se você não consegue separar as coisas. Ficou claro? Concordo. É o do New England de 2021. Exatamente.
laminar. Sim, é esse mesmo. Eu não gostei desse estudo, volto a falar, pouco tempo, intervenção, follow-up, pouco tempo para começar a aparecer. Para mim, taxa de reoperação, né, muito evidente, pouco bom desconto. Eu acho que tem mais a ver com erro operatório ou falha de instrumental do que progressão de doença, né? Apesar de que a maioria dos estudos até cita, né? Quando vai ter uma reop, é doença do nível adjacente na fusão e na outra é piora do nível operado na compressão. É por isso que o Swedish Port lá eu achei da hora, só que eles foram meio. Fora que os fatores não estão tão bem. Está começando a vir agora que a principal complicação no caso tem sido diabetes compensado, paciente com morbidade um pouquinho mais grave, né? Osteoporose, obesidade não melhora. Opera para o cara ficar mais ativo aí que ele fica mais prostrado. Então, isso não é bem delimitado. São as nossas mazelas.
Exatamente. Não, tem paciente de 18 anos e de 80. Mas olha só, o que chamou sua atenção nesse estudo 5? Para mim, eu, cirurgião, chamou atenção. Você viu o N? 90 mil. Quantos pertence à descompressão sozinha? Nem 11 mil. Quantos pertencem à descompressão e fixação? 80 e quase 81. O que isso já está te demonstrando? O cirurgião está fundindo e descomprimindo, cara. A galera não tá querendo mais ficar apostando em compressão isolada. Isso parece que o cirurgião está se educando com o material, e aí não tem mais aquela mística. Ah, colocou pino na coluna, ficou inválido. E tá começando a confiar mais na técnica, tá fazendo mais fusão. E aí eu acho que esse N de só descomprimir vai ficar cada vez menor para um grupo. E na minha cabeça eu já tenho aqui como que é. É idoso que não aguenta uma cirurgia. É idoso que já é artrodesado naturalmente pela osteofitose, degenerações, as fusões naturais, e a gente vai lá, entra e sai. Debateu isso 2 semanas atrás. Isso chama muita atenção, cara. Como é que você vai comparar um grupo de 11 mil com de 81 mil?
Isso chamou a atenção de alguém quando estava lendo ou passou batida assim? Sei. Para mim, esse é mais parecido com minha linha de pensamento. Ele meio que cancelou a forma como eu penso o paciente com lombalgia e espondilose. Isso já mostra a preferência do cirurgião. Para mim, isso ficou muito claro. E se ninguém viu isso lendo o artigo, eu consegui chamar atenção a isso, eu já tô. Foi a minha contribuição para o estudo de hoje. Porque a gente tem que ficar atento com essas coisas. Parece que a história já vai te moldando o perfil de paciente. Ó, tá vendo? Seus colegas estão fazendo o que você está fazendo. Tá vendo a fusão? E aí eu ensino para os meninos, nível adjacente, SUS. Não para nas transições e às vezes, pô, sabe o nível ali que está saudável. Há uma grande chance da gente fazer uma laminar mais ampla e estabilizar o nível. Então, se a gente isso ali, ajuda a puxar a listese, ajuda. E 2 pinos a mais. Praticamente nenhum. Sim. É aquele casinho que eu mandei lá no grupo hoje da senhorinha com 2 níveis. Para mim tem que subir lá. Ah, mas ela tem 74 anos. Vai só fazer laminé naquela vovó? Isso. A anestesia já liberou.
A mãe do colega de natação é uma senhora de bastante idade. 19 ao 2, cheia de comorbidade. Bem vazio. Tá ótimo até hoje. Excelente. Não, só endoscopou, laminé, over the top, tal. 2 níveis. É, é isso que eu acho que a descompressão a céu aberto, ela tá com os dias contados. Acho que vai ser coisa para minimamente vazio. Ou endoscópica ou. Não, tá. Tá falando das percutâneas, né? Quando você tem só listésia, aí eu concordo até. Outra. Eu ainda não tô preparado para esse ego B. Alguém quer falar mais desse artigo? Quinto, para mim foi o melhor de todos. Só que o último eu achei relevante porque ele é ousado e ele quer citar formas de ver o exame. Pronto. Aí esse aí eu dei valor. Palatável. Não, a altura discal maior do que 6,5 milímetros, vai reoperar. Ângulo facetário maior que 50 graus, vai reoperar. Imobilidade dinâmica, que é uma coisa que eu gostaria que a gente fizesse maior do que 1,25, vai reoperar. Pronto, é isso. E mudou a conduta? Ótimo. Pronto. Tá valendo essa Spine and Spine. É. Sim, sim. Isso eu achei maravilhoso, esse artigo. Candidato a laminé exclusivo. Pronto.
Perfeito. Agora, o que a gente precisa começar a fazer é, amanhã, as ideias que a gente teve, pôr no papel. E a parada fica, eu acho que. Pã, ah, pã, some. Porque se faz isso, a gente tem duas salinhas que a gente atende. É começar a imprimir quadro de ideias. Vai lá. E aí, quando você for atender o paciente, você vai bater o olho no quadro de ideias e falar, isso aqui. E aí começa a colocar na rotina. Então, às vezes, delegar alguém, sei lá, eu posso pegar aqui o que eu anotei no Grok, fazer um primeiro resumão. A cada 4 encontros, cada mês, a gente faz um resumão e entra no quadro de ideias. Pra gente não perder. É, operou ontem. Anteontem, o Josinho cancelou. Pronto. Eu uso essa pergunta. Se fosse para voltar no tempo, você preferia não ter operado ou ter operado? Aí é grande, fala, eu prefiro mesmo meu pé cair, essa infecção chata, a grande maioria prefere. Tô mentindo, meninos? Isso aí. Vou fazer o seguinte, ó. Como eu tô organizando as reuniões, eu tudo isso aqui na minha IA. Então, eu vou pedir para que a IA gere sites que a gente possa implementar no dia a dia. E aí, o que cada um for lembrando, à medida que for lendo esse documento, fala, pô, põe mais isso, põe mais aquilo outro e tal, aí a gente faz um documento oficial. Passou um mês de Wine and Spine, com a orientação, a diretriz, lá, um happy board, sei lá, uma coisa para a gente ter no nosso consultório para usar no dia a dia.
ou na avaliação também do paciente de urgência e emergência. Pode ser assim? Pois é, cara. Fine conduta. Eu acho que para a zona cinzenta, o raio-x ele sempre vai ter um juiz. Ó, vai para esse lado ou vai para aquele lado. Vamos lá, considerações finais. Já estamos com 9h10 da noite, hein? Pronto. Não, pode falar. Não, minha consideração final é clara. Não dá para você definir. Não existe uma definição. O que para mim ficou bem claro, né, é que a tendência a você fundir e descomprimir está sendo muito maior do que só descompressão. Por quê? Por causa de fatores do paciente que as pesquisas não estão conseguindo delinear. Quem chegou mais perto disso foram os radiologistas com o exame de imagem que você faz retroativo. Pô, o maluco teve que reoperar. Por quê? Aí volta lá, pega o exame dele, mede quanto que era, e fala, pô, porque 45% de reop em quem tinha altura discal maior do que 6,5 milímetros. Entendeu? Então, para mim, deixou aberto, você faz o que você quiser. E aí é um spoiler de quem for fazer o curso da Allspine de Global Spine Diploma. Faça o que você quiser, que tá tudo permitido. Mas que todo mundo, eles dão um subsídio, eles te dão um grupo de gente que é diferenciado, se divide o trabalho, puta de um trabalho para você escrever um artigo desse. Aí todo mundo se reúne, debate e chega em consenso de cada artigo para uma conclusão final. Porra, olha o tempo que esses caras se dedicaram para ajudar a gente. E a conclusão é: faça o que você quiser. Bizarro. E o legal, cara, é que eles não tretam. Eles não entram naquela Fla-Flu, Unifesp, USP. Não entra nessa vibe, não. Um fala lá o dele, o outro elogia e fala que legal, porque eu aqui, papapá, e tá tudo certo, velho. É uma galera muito mais de boa, sem egos, grandes egos. Wellison, tua conclusão do artigo.
Serginho? Às vezes. Exatamente. Sempre vou cercando o frango na consulta para definir cirurgia. Nunca falo, ó, o seu caso é cirúrgico, tá aqui, cerca o frango. E aí? O que você acha da cirurgia? Ah, o vizinho, cadeira de roda. Ah, quando que ele operou? Operou em 1990. Era outra tecnologia. Agora. Aí ele vai ficando solidário, a gente vai mudando. Chegou no final da consulta, é cirúrgico. Ó, vou lançar a cirurgia, demorar uns 3 meses pra provar papel. Pensa, caso. Quando voltar aqui, tiro suas dúvidas, tá tudo certo. E aí você define. Ninguém vai te amarrar na mesa cirúrgica que você não. Pronto. E aí vai. É. Não. O Ellison tem um caso interessantíssimo essa semana de uma artrodese por um ganho secundário bizarro, sem citar nomes. O paciente falou assim pra ele, não sei se você tá sabendo, Serginho. Ô, tem como fazer uma testada aí que eu não posso passar no detector de metal na hora que for visitar o meu marido no presídio? Se submeteu à artrodese por conta disso, cara. Olha isso. Sim. Cara, tem um site que você calcula isso. Eu tô com ele aberto aqui.
Deixa na sala de espera, ele entra com isso preenchido. Isso. Ó, inclui o SF-36. Então, Serginho, aí sua cabeça vai ficar louca. Você pega esse papel, o paciente entra, eu tiro uma foto, pronto, já escaneei. Acabou. Aí eu mando pro Grok, Grok, põe naquele banco de dados. Já põe. Pimba. Sim. Não vou ter o pré. Vamos pro pós. É informação. Ó, no Trello a gente tem um bom rastreio. Ali o que a gente só precisa melhorar é o dado de operar. Mas isso tirando essas fotinhas aí, eu tô começando a ver que o Trello também já está começando a ter IA junto. Para um Grok importar esses dados é daqui a ali. Eu acho que é só você baixar. Eu acho que você já está cadastrado, cara. Ô Serginho, qual que é o seu login do Trello? Vê aí. Eu vi agora aqui, não tá o seu e-mail lá, não. Aí.
não tá, você não tá no Trello. Ah, achei você aqui. Oi? Pronto. Aê, pronto. Agora eu vou te colocar como administrador. Aqui, o Ellison agora entrou também. Como ele não mexia no Ambula, agora já pode. Pronto. Bora lá então, turma. Ó, foi bem produtivo hoje. Gostei bastante da discussão. Eu achei a da semana passada melhor do que essa ainda, porque eu achei o artigo mais interessante. Mas eu acho que a gente tem que começar pelo básico, sabe? Onde eu se descomprime, eu acho que a gente tem que começar aí por isso. Serginho, os teus amigos a gente está esperando, tá? A hora que você falar, falou com eles, eles falaram tal dia, a gente já. Não, filho. Não, não. A gente está contando com isso. Eu tô estudando, correndo por fora, querendo modéstia à parte. Eu acho que a engenharia me deu uma coisinha diferente. Eu não sei o que é, mas realmente conversar com o Fabiano era uma coisa tranquila comigo. Não, eu fui o único que consegui isso. Bom, turma,
Não, vamos chegar nesse ponto. Eu quero ir crescendo. A gente vai crescer e vai conseguir. É isso. Quando vier o módulo de coluna, vocês se preparem, viu? Módulo de coluna. Eu tô aquecendo no trauma. Vocês verem o que vai vir no módulo de coluna. Ó, gente. Valeu, foi nota 10. Muito obrigado. Juninho, continua no estudo aí. Valeu.